Olá, criptoinvestidores, sou Leonardo Cavalcante, repórter do Crypto Times. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a perspectiva do mercado, né, frente ao que vem acontecendo, as notícias que vêm saindo, a ata do Fed, né. Estou aqui para isso com a Flávia Jabur, gerente de comunidade da LIC, jornalista também, colega jornalista e comunicadora desse mercado. Tudo bem, Flávia? Muito obrigado aí por aceitar o convite. Eu queria começar justamente falando sobre essa ata do Fed, né? Se você acha que a reação do mercado que teve esse recuo foi condizente, digamos assim, com o que era esperado, né? E porque já que teve um direcionamento mais para, olha, não queremos, mas se precisar, vamos aumentar mais a taxa de juros, né? Então, o que você acha? Foi condizente? Acredito que é só um recuo passageiro ou a gente vai ver aí mais baixas? Com certeza. Na verdade, né, o que que a gente está vendo desde o ano passado, para trazer um cenário um pouquinho macro e a gente ir se aproximando, né? Pô, a gente teve 2 anos muito bons no mercado cripto, né? Mercado cripto aí bombando, Bitcoin chegando aos 69 mil dólares, mas muita impressão de dinheiro, né? Consequentemente, toda essa impressão de dinheiro a conta ia vir, que é inflação, né? E a inflação ela precisa ser contida com a alta dos juros. Então é o que a gente vem vendo aí os governos fazendo, né? Aumentando os juros para conter essa inflação. Os últimos dados que a gente viu aí dos Estados Unidos realmente foram melhores, né? Mas mesmo essa ata de ontem, eles deixaram claro que, ó, o que for necessário a gente vai fazer, que é como você disse, né? O mercado recuou um pouquinho, mas ainda se a gente olhar graficamente, mesmo se a gente for para essa parte mais de gráfico, recuou um pouquinho, mas Bitcoin, Ethereum, que são as principais criptomoedas do mercado, elas seguem meio lateralizadas, mas elas vão acompanhar muito o cenário do mercado no exterior. Então, dependendo da decisão do Fed de aumento de juros ou não, se realmente aumentar mais os juros e os mercados ficarem preocupados com isso e a gente vê o mercado no exterior caindo, a gente vai ver o mercado cripto acompanhar. Se a gente olhar agora realmente para gráfico, como eu falei, a gente vê um momento meio de indecisão do mercado. Então tá ali, tá meio paradinho, já subiu bastante no último mês. Se a gente vê Bitcoin, Ethereum subiu 100% no último mês aí. Então, se a gente vê, pô, teve uma alta legal. Agora, o mercado parou e tá meio que observando para qual lado vai. Então, a gente tem que aguardar, ver as próximas notícias, o que que a gente vai ter aí no mercado para ver se o otimismo volta ou não. Lembrando que a gente está no bear market, né? Então, o mercado de baixa. Então, mesmo tendo esse momento de alta, a gente pode ver o preço recuando novamente. Não, perfeito. Eu, inclusive, ia puxar por esse lado aí e ia falar que o pessoal né, analisa muito o movimento do mercado, tenta prever muito o movimento do mercado, fica muito preocupado, atento à reunião do Fed, né? Queria perguntar se tem algum outro gatilho que a gente que possa tanto engatilhar em mais baixas ou talvez numa forte recuperação, que a gente possa ficar atento, tanto no cenário macro quanto no micro, né? Já adianto, por exemplo, o The Merge, muita gente está, né, tá Tá observando na isso expectativa. e o pessoal já está especulando em cima disso. Até também no setor de institucional que traz dinheiro para esse mercado, se tem alguma parceria, enfim, para ficar atento, algum resultado. Acredito que a maioria já foi, mas enfim. Eu acho que sim, a gente tem bastante institucional. Para quem eu gosto de olhar para o longo prazo, né? Então, para quem olha para o longo prazo, eu acho que é a melhor estratégia, que você não tem muito que se preocupar com o curto prazo, com o que está tendo de notícia agora. Mas se a gente olhar realmente para o cenário, os últimos anos foram muito positivos para o mercado cripto. Por quê? Porque a gente viu muitos institucionais entrando, né? Muitos institucionais comprando Bitcoin. A gente tem Mercado Livre, Tesla, mesmo tendo vendido parte do que tem em Bitcoin, continua tendo Bitcoin, Square, MicroStrategy. Então, a gente tem grandes empresas. Agora, recentemente, a gente viu BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, também, né, fornecendo a possibilidade dos institucionais comprarem Bitcoin através dela. Então, isso é uma notícia muito positiva. Então, para quem acredita no mercado cripto, eu acho que, assim, o longo prazo, a gente não deve se preocupar. No curto prazo, realmente a gente pode ver movimentações de acordo com o cenário global. Então, realmente, o aumento de juros nos Estados Unidos, isso pode impactar. A questão na Europa ainda de guerra, beleza, já todo mundo meio acostumado, entre aspas,
com a guerra, mas a gente não sabe como vai ser o inverno na Europa. Dependendo de como for, dependendo aí do que acontecer, também isso pode impactar os mercados e, consequentemente, a gente vê o mercado cripto sendo impactado, né? Essa questão da China, dos Estados Unidos, né, de Taiwan aí que ficou meio tenso, a gente não sabe o que vem por aí. Então, acho que mesmo assim, mesmo agora, aparentemente, os últimos dados, eles vieram um pouquinho melhores para os Estados Unidos, eu acho que a gente tem que manter o pé no chão, ver realmente qual vai ser a decisão do Fed, porque isso é o que mais vai impactar. Brasil não impacta no mercado cripto, então, assim, zero preocupação em relação a isso. Agora, se a gente olhar só para o mercado cripto, tem a questão do demerge que você falou, que é a atualização do Ethereum, né? Que é basicamente a mudança de Proof of Work para Proof of Stake. Que existe uma grande expectativa, principalmente para o investidor, né? Que o investidor está olhando muito para preço, né? Ai, preço aqui, eu quero que suba, eu quero que aconteça isso, e aí eu vou ganhar, a hora de entrar, não é hora de entrar. O que eu gosto de falar? Que eu acho que as pessoas têm que ficar atentas. Como eu disse, o Ethereum subiu 100% no último mês, né? É uma alta muito grande. Vai ver essa alta no mercado tradicional. Dificilmente a gente vai ver. É uma alta realmente expressiva. Por quê? O mercado aí melhorou um pouquinho, os dados de fora vieram melhores e existindo uma grande expectativa a essa atualização do Ethereum. Por quê? Já está acontecendo, né? Já vim fazendo vários testes e todos os testes deram certo. Então, há realmente a probabilidade é que essa atualização ocorra 100% bem. Mas existe uma frase que a gente fala: compre no boato, venda no fato. Então, pode ser que muitas pessoas, e eu realmente acredito que a gente pode ver essa movimentação, já tenham comprado, muitos institucionais, os baleias, né, do mercado, a galera que tem muito dinheiro no mercado, já tenha comprado e que no momento dessa atualização ocorra uma venda, né? Então, entre força vendedora e a gente veja o preço cair. Isso pode acontecer, isso já aconteceu com atualizações de outras criptomoedas. Então, em relação a isso, eu acho que assim, mantenha a sua estratégia. Pé no chão, sempre, mantenha estratégia. Tomar cuidado também, né, Leonardo? Porque o que está acontecendo? Ai, está surgindo os novos Ethereums aí. Então, ai, porque agora vai sair de Proof of Work, vai virar Proof of Stake. Então, vai ter um Ethereum Proof of Work. Cuidado com isso, gente. Cuidado com essas notícias, achando que vai ter uma outra cripto que vai explodir, né? Então, acho que a gente tem que manter bem o pé no chão, focar na nossa estratégia, porque cenário global ainda pode causar volatilidade no mercado, né? O Ethereum pode realmente ter uma volatilidade após o demerge, essa atualização, e o Bitcoin é o pai de todos. Nesse momento, o Bitcoin está bem indeciso ali de que rumo ele vai. Se ele vai para cima, se ele vai para baixo, o que vai acontecer. E é quando, a partir do momento que ele decide o que vai acontecer, se ele decidir para baixo, todo mundo acompanha ele. Então é o pé no chão. Não, perfeito, é o que você disse mesmo. Realmente tem essa possibilidade. E o pessoal, na verdade, teve toda a polêmica dos mineradores do Ethereum também querendo, né, fazer um hard fork. Se tiver um hard fork, realmente teria o token aí do Ethereum Proof of Work, mas assim, ainda é um movimento que a gente vê bem especulativo, né? Mas se Total. tratando, se tratando do Bitcoin, por mais que seja um ativo que tenha essa emissão, né, controlada, emissão escassa, digitalmente escassa, programada, e no longo prazo tende a se provar, vem se provando 13 anos, tem muita gente que está desesperada, querendo saber, tá, saiu 69 mil ano passado, cara. Final do ano passado atingiu o all-time high, agora está 20K. Tem muita gente assim que gosta de olhar para esse curto, médio prazo. Você acredita que até o final do ano, não precisa fazer previsão aqui, é óbvio, não é nosso trabalho, ninguém tem bola de cristal, mas vai E tentando aí? juntar todos esses fatores macro que foi discutido aqui, fator do Fed, fator micro, você acredita que a gente vai engatar numa forte recuperação até ao menos o final do ano, ou que a gente ainda pelo menos ou o caminho ao contrário, que a gente possa ver talvez o Bitcoin voltando aos patamares aí de junho, né, 19 mil dólares. O que você vem analisando a respeito? Não sei se a gente vai retestar aí os 17, 19 mil dólares. Mas, se a gente olhar, né, 2017, se a gente voltar um pouquinho no tempo, eu gosto de voltar um pouco no tempo para contextualizar as coisas. 2017, a gente teve a máxima histórica aí do Bitcoin, o Bitcoin bateu 20 mil dólares.
2018, o preço de tudo caiu muito, muito. E se você olhar graficamente em 2018, teve períodos que as criptomoedas, não só o Bitcoin, subiram. Então, Bitcoin pegando, pô, subiu 30%, subiu 20%, e depois voltou a cair. Não deixou de ser um bear market. Então, no momento de baixa, nesse bear market que estamos vivendo agora, a gente vai ver, sim, momentos de alta. Por quê? Porque o mercado é assim, ele é de ciclos, né? Ele não fica, nada cai para sempre, nada sobe para sempre. Então, ele vai ter momentos que ele vai subir, vai ter momentos que ele vai cair, né? A questão é o mercado não ficar extremamente otimista com isso. Não é porque subiu 30%, você vai falar assim, agora foi, agora vai, vou recuperar lá, comprei nos 60 mil, agora vai para os 60 mil de novo. Acredito que vai um dia para os 60, que vai para os 100 mil. Acredito, realmente acredito que a gente vai ver o Bitcoin a 100 mil dólares ou mais, né? Agora, quando a gente não sabe, eu acredito por fundamento, por isso que eu uso a estratégia do DCA, né? Comprar um pouquinho toda semana, aí, ou tem gente que compra um pouquinho todo mês, um pouquinho todo dia, que é a estratégia que você vai fazendo aquele preço médio e você não se desespera muito, você não fica tentando acertar, o momento certo, você não fica olhando para gráfico, você não fica tendo aquela ansiedade. Eu acho que é a melhor estratégia. Até o final do ano, acredito que a gente pode ver mais momentos de queda, mais momentos aí de recuperação no mercado, mas nada que a gente vai falar, nossa, o mercado voltou e voltou com tudo. Não, não acho. Acho que mesmo, pô, se a gente vê uma Apple entrando no mercado, a gente pode ver uma forte alta, mas não vai deixar de ser um cenário global tenso como está hoje, né? A gente não tem um cenário global bonito, mesmo com a inflação aí nos Estados Unidos, aparentemente se acalmando um pouco, a gente ainda não tem um cenário global bonito. Então, não tem por que estarmos extremamente otimistas no mercado. O fundo, de novo, testar os 17 mil dólares, eu acredito que talvez não. Né? Eu acho que se testar os 20 mil dólares já entra muita força compradora, porque é um suporte aí bem importante. Mas, até o final do ano aí, não vou dar previsão de quanto eu acho que pode estar ou não pode, porque não tem como prever realmente o mercado, mas acho que a gente continua por esse bear market mais um tempo. É ter o pé no chão realmente. Perfeito, obrigado. E para finalizar, queria entrar aí numa discussão um pouco polêmica, que tanto o pessoal de cripto e maximalista fala um pouco, não só maximalismo, mas todo mundo que tem Bitcoin na carteira fala, né? Você disse que a gente está aí num cenário macro péssimo. Afinal, é reserva de valor ou não? Né? Era para ser o ouro digital, é o ouro digital. Vou fugir para o Bitcoin contra a inflação? Não estamos vendo isso. Acredita que no longo prazo, acredito que você vai comentar também, mas no médio, no curto, no longo prazo, como que fica? Reserva de valor? No momento, para mim, eu, Flávia, eu vejo o Bitcoin como a minha reserva de valor. Para a maioria das pessoas, não. E isso é claro que, no momento que tudo estava fechado, pandemia, que as pessoas precisavam fazer uma renda extra, foram para uma renda mais variável, né? Para opções que tinham volatilidade, foram para o mercado tradicional, foram para criptomoedas para tentar fazer um lucro ali. Porque as pessoas não estavam entrando no mercado por fundamento, não estavam entrando no mercado falando assim, nossa, eu tenho Bitcoin porque é minha liberdade financeira, porque eu vou ser dono do meu próprio dinheiro, ou vou ter essa outra criptomoeda por conta disso. Não, eu estava entrando para especular mesmo. Então, no momento que a gente viu o mercado cair, muitas pessoas saíram desses mercados de risco e foram para a renda fixa. Né? Então, o que eu acho? Extremamente certo a gente ter uma diversificação de carteira. Eu já cheguei a ter a minha carteira 100% cripto. E hoje eu falo assim, nossa, Flávia, que insanidade 100% cripto, porque é muito risco, né? Tudo bem que eu podia correr o risco na época, eu sabia o risco que eu estava correndo. Mas hoje eu tenho uma carteira extremamente diversificada. Então, eu vou ter renda fixa, eu vou ter renda fixa em cripto também, com tokens de ativos, eu vou ter criptomoedas ali, porque eu acredito no longo prazo, eu vou ter ação, eu vou estar dolarizada, vou ter renda fixa, vou ter ali um CDB. Então, assim, diversificar, porque de um lado você não está ganhando, mas do outro lado você está ganhando. Eu acho que isso é importante. Para mim, o Bitcoin sim é uma reserva de valor, né? Porque eu olho muito para fundamento, eu acredito no fundamento. Se a gente olhar realmente só para gráfico, aí para curtíssimo prazo, eu sei que teve gente que entrou ali nos 60 mil dólares e falou, meu Deus do céu, e tá vendo tudo isso cair, e tá falando, meu Deus, essa galera aí é louca. O que tem de fundamento nisso? O que tem de bom nisso, né? Tem gente que fala que é o ouro, que é uma reserva de valor, como uma reserva de valor
com tanta volatilidade. Mas a volatilidade é justamente isso, as pessoas entram no mercado ainda para especular. Mas tem uma coisa que eu escutei, eu entrevistei jornalistas, né? Entrevistei um cara esses dias, e ele falou assim, o Bitcoin só tem 13 anos, ele é um adolescente, né? E olha que adolescente que já fez uma mudança tão grande, que tem governos olhando para ele, institucionais que compram ele como reserva. Então, imagina quando ele for um adulto, né? Toda a proposta dele, quando ele for um adulto, que vai ser. Então, para mim, Bitcoin é reserva de valor. Sim, a minha reserva para o futuro, para o mercado quando ele estiver mais maduro. Porque se a gente olhar realmente aí gráfico no longo prazo, você não precisa entender de gráfico, né? Não precisa, eu não sou expert em gráfico também. Mas se você olha o gráfico do Bitcoin no longo prazo, você vê assim, uma alta. Você não precisa entender de gráfico, mas você só vê o preço realmente subindo. Agora, se você dá um zoom nele, aí você fala, nossa, dentro dessa alta tem grandes momentos de volatilidade. Aí que sobe, desce, realmente. Mas para quem acredita no longo prazo, usa a estratégia de longo prazo, o Bitcoin nunca decepcionou. Né? Eu sou um pouco suspeita para falar porque eu olho para a parte fundamentalista. Então, para mim, sim, reserva de valor total. E para você? A jornalista perguntando. Perfeito. Para mim, eu concordo 100%. Assim, eu acho que o Bitcoin já teve várias teses e antiteses, né, ao longo da adolescência da criptomoeda. Eu acho que a primeira delas, né, quando explodiu, foi que era uma moeda digital usada para o crime, né, alguma coisa criminosa, uma coisa assim. Cara, eu lembro, para mim foi quebrada quando teve o caso da Silk Road, né, lá da Dark Sim. Web, e foi apreendido uma certa quantidade de Bitcoin e a Polícia Federal vendeu, né? Leiloou aquilo. Bitcoin. Você falou, cara, se a Polícia Federal, né, pode leiloar o Bitcoin, eu Sim. posso comprar. Não é uma coisa assim. Então, para mim, foi quebrada já a moeda, a coisa de crime lá. Aí começou bolha, né? Aí teve a tese da bolha, a antitese da bolha. Então, assim, para mim, ele está passando por algumas teses e vem quebrando elas ao longo do tempo. A bolha, assim, putz, se for uma bolha, pode até ser, mas é a maior de todas, né? 13 anos aí sendo uma bolha, então. Então, para mim, Que já. muitas pessoas se falam. É até engraçado que você falou da bolha, porque eu lembrei que tem um site que é o obituário do Bitcoin, que mostra lá quantas vezes já mataram o Bitcoin. Então, ele já morreu muitas vezes durante a história dele, e mesmo assim continua muito forte, né? Mas isso mostra também que, assim, pouca parcela, é que a gente que vive o mercado cripto, parece que muita gente conhece, mas pouca parcela da população conhece realmente o Bitcoin, o mercado cripto em si, em todas as possibilidades do mercado. Então, olha com certo receio, até porque muitas das notícias, quando saem, são notícias negativas, né? Notícia de pirâmide financeira e tudo, daí a pessoa já fica, meu Deus do céu, mas assim, é utilizado para o crime, né? Como a gente está falando. Bom, mas se a gente olhar, o papel moeda é muito mais fácil, porque com cripto você consegue rastrear ali pela blockchain o que está acontecendo, o endereço da pessoa, se você souber. Agora, o papel moeda, você esconde na mala, Na cueca, né? O como a gente Gdel da vai vida, vindo. coloca na cueca. Exatamente. Exato, é muito mais difícil de rastrear. Uhum. Então, mas é bem isso, o mercado sendo testado aí e se mostrando forte, né? E grandes, eu acho assim, se os grandes estão olhando para isso, alguma coisa tem. Uhum. Isso eu aprendi muito com o metaverso, que ano passado falava metaverso, metaverso, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vejo sentido nenhum em metaverso. Aí Uhum. eu falei, tá, mas tal empresa entrou no metaverso, tal empresa, eles estão vendo alguma coisa que eu não tô vendo. Pera, eu tenho que abrir a mente e tentar enxergar como eles estão. Então, assim, se os grandes estão no mercado cripto, institucionais, aí tem alguma coisa boa, né? A gente tem que Uhum. seguir os grandes. Sim, sim. Não, isso que você comentou do metaverso é uma coisa engraçada também, porque a gente entra com nova tecnologia, por seu lado, a gente vai entrar com o pé atrás. Aham. Tanto por exemplo, na questão da. Eu já não, tive que estudar um pouquinho mais a questão da tecnologia de bridges, por exemplo, de ponte, para entender que pode ser um futuro, é uma probabilidade grande que cross-chain realmente seja o futuro, né? Com essa tecnologia de bridge. Mas, assim, é porque a maioria das falhas vem de lá. Aí eu já tinha esse Exato. preconceito, entendeu? Na questão do metaverso, foi o que sempre todo mundo pergunta. Fala, pô, mas Second Life era isso, né? Não é uma coisa nova.
Aí eu entendi, Exato. pelo menos na minha concepção, eu entendi que é um conceito a mais aplicado, né? Não é interação social só. Tem a social e Uhum. a econômica. E isso, né, via blockchain, via cripto, e isso mudou tudo. E, enfim, é uma coisa que eu tenho reparado aí e algumas teses, inclusive eu ia te perguntar, então, se você acha que em algum ponto de recuperação de mercado, onde os venture capitals voltem a olhar mais forte, né, porque sempre estão de olho, Uhum. mas voltem a investir realmente dinheiro, qual que setor desse mercado você acha que iria começar, enfim, a desenvolver melhor, a receber mais aporte de capital? Seria DeFi, jogo em blockchain, metaverso em si, como um todo, fundos? Que você pensa sobre? O DeFi é incrível, né? O DeFi é incrível. Até assim, você estava comentando isso e eu estava pensando, uma coisa que o Felipe Escudeiro fala. O mercado cripto é um grande laboratório, então tem muitas coisas sendo testadas. O primeiro impacto que você tem com o mercado cripto é o Bitcoin, mas ali dentro do mercado mesmo, pô, a gente tem os games play to earn, a gente tem metaverso, a gente tem NFT, a gente tem tokens, né? NFT é um tipo de token, a gente tem o DeFi, mas eu acredito no potencial realmente do DeFi, porque se a gente olhar para o cenário, assim como tokens de ativo, eu também acredito muito, porque isso é uma coisa que atrai o mercado tradicional, né? Atrai as grandes empresas, atrai o mercado, faz mais sentido para quem está de fora olhar e falar assim, nossa, né? Finanças centralizadas, que legal, né? Eu posso pegar um empréstimo, se esse empréstimo através do banco, que legal, eu posso fazer isso. Eu posso ser o meu próprio banco, ou eu posso ter acesso, aí falando de token de ativo, eu posso comprar um token do recebível, né? Que, pô, só ficaria parado na mão de grandes empresas, grandes investidores. E hoje, através de cripto, existe essa democratização. Então, eu posso comprar um token que só os bancos iam ter acesso, né? Então, eu acredito que grandes empresas, enfim, o olhar vai ser muito para DeFi, o olhar vai ser muito para tokenização de ativo, né? Até falando leak, né? Não é propaganda, porque realmente quando eu comecei a estudar, eu falei assim, cara, que legal isso, tokenização de ativo. Eu tava muito só cripto, cripto, cripto. E aí, pô, vem o Itaú e compra 20% da empresa. Né? Foi, bom, é muito legal, né? E as pessoas gostando, pô, que legal, vou diversificar minha carteira com isso. Então, assim, eu acho que DeFi tem um grande potencial de crescimento. Tá, já foi testado, né? Está sendo testado, já foi testado e está aí firme e forte, né? Tokenização de ativo, eu acho que vão olhar muito para isso. Metaverso, NFT também tem um potencial grande aí, mas é que agora no momento de baixa do mercado fica um pouco de lado, né? Mas eu também acredito muito no potencial de NFTs. Eu acho que é um ciclo, vai bombar, o mercado está amadurecendo, o NFT está amadurecendo, o DeFi está amadurecendo, e os grandes vão olhar para isso, com certeza, porque não dá para negar, né? Não dá para negar, não dá para estar de fora, porque já aconteceu, já está acontecendo. Não, perfeito. É muito louco mesmo o que você comentou sobre tokenização de ativos, que antes você via, você queria ter acesso a um precatório, por exemplo, você via o preço, sei lá, do precatório para entrar num fundo privado de precatório, era uma coisa assim, um recebível, né, judicial. Putz, era uma coisa que você olhava, você falava, tá, é só para investidor profissional ou qualificado no máximo, né? Sim. Agora, enfim, eu estou vendo diversas plataformas ali, que uma delas, inclusive, fazendo esse tipo de tokenização. Então, realmente, é, parece, né, parece que vem aí um mundo de democratização de investimentos, né? Uma coisa assim, Com certeza. talvez de desinstitucionalização, né, cortar aí um intermédio. Alguns intermédios, as empresas, os grandes institucionais vão ter que se adaptar a isso, e é uma coisa bem, bem louca de se pensar. É É, uma mudança muito grande, com certeza. mas, Flávio, eu queria agradecer por você ter Obrigada. é, separado um tempo para conversar aqui, para a gente ter batido esse papo. E muito obrigado, uma boa noite.